Bom dia a todos. Que a graça e a misericórdia do nosso bom Deus, que sempre é real, é um fato sobre nossas vidas, um Deus que nos ama de maneira ilimitada. Sinta-se nessa manhã acolhido, abraçado, e como somos uma família em torno da palavra do Senhor, por causa de Cristo, aqui nós estamos nesse culto de ceia. Já agradecemos os que puderam vir. Nós estamos intercedendo por aqueles que viajaram por motivo aí do feriado, dos compromissos, aqueles que porventura estão recebendo amigos e parentes. O que nós desejamos é que em todo tempo, em todo e qualquer lugar, seja luz. Precisamos brilhar para o Senhor Jesus. A nossa influência aproveitando toda e qualquer oportunidade. Nós terminamos a carta de Filipenses no último final de semana. E Paulo, mesmo preso, encarcerado, com data de juízo para a morte ou para a libertação, ele aproveitou bem o seu tempo. O tempo que Deus deu, sabemos que a vida é um dom, é um talento, e nós temos motivo real em estarmos aqui, adorar, servir ao nosso santo e bom Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento, eu estarei orando. E após essa minha oração, mais um tempo de oração silenciosa. Então eu oro e depois continuo aqui tocando ainda o piano para a nossa oração individual, lembrando do momento desta manhã que é culto de ceia. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, aqui nós nos achegamos por graça, por misericórdia. Sabemos, ó Deus, que neste domingo o Senhor tem maravilhas a executar em nossas vidas. Todos os dias são dias de bênçãos, são dias de glorificarmos ao Senhor Jesus. Se com essa igreja nos anime no Senhor, a Tua Palavra, que sejamos sempre convencidos pelo Espírito Santo a tão somente ter um alvo, que é fazer a Tua vontade. Nos ajude, Deus, a oferecer um culto santo, agradável ao Senhor. Que possamos dedicar o nosso corpo, a nossa alma, e sabemos que o Espírito Santo controlando tudo para o Teu louvor. Se com aqueles irmãos que não puderam estar por motivo de viagem, por algum motivo de enfermidade, algum compromisso maior. Mas sabemos como é bom, quão agradável é o Teu povo se reunir. Obrigado por aqueles que aqui estão. E logo, Deus, normalizando a situação, que nós possamos ter aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo ânimo, não permitindo acostumar a ficar em casa, jamais, e participar apenas de longe. Nos ajude a estar com o Teu povo, juntos, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós pedimos para esse culto, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Querida igreja, aqui nós temos o hino 142, aqueles que puderem ficar em pé. 142. Pão da vida. Pão da vida. Deus
realizado, uma profecia, séculos antes da vinda do Messias. Isaías 53, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 neste momento. Vai ser colocado aqui, então eu quero ler essa primeira parte. Isaías 53, do 1 até o 7. Os irmãos acompanhem. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. Bendita a palavra do nosso bom e eterno Deus. Amém. Nós podemos se assentar, nós vamos para o hino agora 99.
gostaria de um voluntário ou voluntária, lendo aí a sequência dos versículos 8 até o versículo 12. Em Isaías 53, do 8 a 12. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Palavra tão clara, objetiva e verdadeira, cumprindo-se aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui colocado como o servo sofredor, mas como há pouco cantado, ele entregou sua vida para resgate, o nosso resgate, mas da sepultura ele saiu. Está a glória de Deus e intercede por nós. O objetivo desta manhã é o culto da ceia, em primeiro lugar, e também foi levantado aí, comunicado para conosco, um desafio. Bom? E culto de ceia combina em falar de missões e evangelismo. Porque aquela frase tão conhecida, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E enviou Cristo aqui para dar a vida por nós todos. Então, só lembrando esse livretinho que você tem aí, tá bom? À noite nós vamos produzir mais. Então, tem uma igreja que ela tem sido cuidada por um seminarista, está no meio do seu curso, e juntamente com a Vila Teixeira, e creio que outras demais igrejas, estão ajudando esse seminarista. E eu comentando aí com alguns irmãos, quando nós sabemos que tem um missionário, um seminarista, um novo trabalho, é motivo de apoiarmos. Já que recordei, aonde eu estudei, tinha capacidade e chegou a atingir o máximo de uns 120 seminaristas. Eu não sei, não tenho informação atual, não sei se hoje de 120, se tem 20. Então, quando surge um missionário, a família, o jovem, um casal que eles estão se empenhando, aceitando o desafio, é motivo da igreja glorificar a Deus, participando, orando e ajudando. Nós sabemos da situação que nós vivemos, mas o desafio é para todo e qualquer tempo. A questão de fé é na adversidade mesmo. Então está escrito aí, eu me comprometo com a graça de Deus. Então aqui Deus, nos ajudando. Ajudar o seminarista Davi. Ele já está auxiliando, falta 2 anos para o término do seu curso, mas já está atuando na obra. Então colocamos aí de forma simbólica esses 2 valores, ou o terceiro espaço, um valor que entre você e Deus você coloca no seu coração. E tem a data aí por 2 anos. Então você leva esse papelzinho para casa, ora, se puder entregar hoje à noite, o faça, se puder para a semana que vem também. Mas o quanto antes, para darmos resposta a esse projeto, especialmente a Vila Teixeira tem aí auxiliado, abraçado, comandado, tá bom? Então fica aí, coloque em oração, coloque em sinceridade, em grande amor, e sabemos que Deus há de suprir toda e qualquer necessidade. Nós verificamos isso em Filipenses 4,13 e no versículo 19 também. Amém, igreja? E não esquecendo que nós já temos o compromisso com o Hélio e a Ana Paula. Esse é por tempo indeterminado. Tá bom? Queridos, agora nesse último hino, durante esse hino, na verdade,
você pode vir pegar já o seu kit, o cálice, bom, e também ali o pão da ceia. Então, lhe convido a ficar em pé neste momento, hino 123. Terminando este hino, o pastor Antônio está assumindo aqui para o desafio da palavra e também a ceia do Senhor. 123. Bom dia, amados. Bom dia. Certamente no culto inspirador como este, não é? Esse Espírito que paira sobre nós e em nós, não é? E Jesus fez questão de frisar isso, não é?
Ele virá, Ele estará convosco e em vós. Não é? Dá aquele sentimento de que Jesus está já pronto para vir nos buscar. Hoje foi muito fraco. Amém. Ok, muito bem. E aí fica uma pergunta para nós. Estamos prontos para encontrar com Ele? Amém. Você está pronto para encontrar com Ele? Você tem certeza disto? Tem certeza disto? Amados, na última oportunidade que tive de participar do culto aqui, trazendo a mensagem do Senhor, eu agradeci a Deus, não é, publicamente, pela oportunidade de poder estar vivo, não é, e servindo ao Senhor, não é, diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Eu planejei, mas me esqueci na hora, não é, de agradecer ao pastor Paulo em ter me dado esta oportunidade, não é, para poder subir ao seu púlpito e poder então trazer a mensagem de Deus ao coração da sua igreja, dele no sentido da responsabilidade que ele tem, né, diante de Deus, de nos apresentar, né, naquele dia do juízo que vai ser especialmente para ele, não é? Sobre o cuidado que teve para com cada um de vocês. Então, nesta manhã, eu quero então agradecer ao nosso irmão, pastor Paulo, pela oportunidade que me concede. E agora então, nesse privilégio que eu confesso a você, pastor, eu nunca vi nenhum pastor jubilado, né, ter essa oportunidade de voltar ao templo, ao púlpito, para administrar a ceia do Senhor. Né? Eu quero então agradecer de coração pelo privilégio que o irmão me concede. Meus queridos, hoje então nosso culto tem uma participação muito especial, né? Que é a celebração da ceia do Senhor, a participação na mesa do Senhor. Meus amados, eu gostaria de começar dando meu testemunho sobre a realidade que eu enfrentei. Aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal aos 12 anos de idade. Logo que cheguei aqui no estado de São Paulo, em 63, nós tivemos o privilégio de poder ir ali então na Igreja Batista, em Vila Penteado, manifestar publicamente o nosso arrependimento e crença em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Mesmo tendo sido criado numa família cristã, papai e mamãe dedicados à sua relação com Deus, e levou os seus 7 filhos no mesmo caminho. E eu louvo a Deus então, poder nessa tenra idade ainda, poder aceitar Jesus e passar a temê-lo, como de fato ele é digno, né, do nosso temor. Nosso temor. Algum tempo depois, não vou tomar um tempo para contar toda a história, um tempo depois então o Senhor nos chamou para o ministério, com muita relutância de nossa parte, por ter sido criado e ter acompanhado o ministério pastoral, e convivi com certas situações enfrentadas pelos pastores, que me deixou temeroso, de forma que eu tentei fugir, mas quem é que pode fugir da ação de Deus? Ninguém, Ele é o Senhor. De forma que está aí toda essa preocupação rondando o 7 de setembro, meus irmãos, que temos que confiar no Senhor. Ele é o Senhor. Ninguém mais é Senhor. Ninguém mais é Senhor. Só Ele é o Senhor. Ele determinou, vai acontecer. Não importa o que você faça, o que eu faço. Vai acontecer. Então, acabei cedendo, indo para o ministério, no qual então ficamos, eu e minha esposa, durante aí seus 50 anos, servindo ao Senhor como líder na igreja local, até que o Senhor então nos separou para esse tempo de, diríamos assim, participar mais com a nossa família e também poder estar auxiliando alguma igreja, com a nossa presença e também com a nossa participação. Em todo esse tempo, irmãos, mesmo em face as realidades que eu enfrentei como pastor, e Deus já me havia mostrado
Isso durante o meu tempo na igreja local. Eu nunca enfrentei, espiritualmente falando, um sofrimento tão grande como eu enfrentei nesses quase 1 ano e meio, que não pude, por necessidade da situação que o país está vivendo e o mundo, retornar à casa do Senhor, ter essa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. De forma que, se eu fosse contextualizar aquelas palavras de Davi, quando ele disse, referindo ao tempo, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora dela, eu diria o seguinte: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 lives fora dela. Não estou desvalorizando o sistema, irmãos, mas nada, absolutamente nada, é mais importante, ou se torna mais importante, do que esse momento de podermos olhar na cara um do outro, nos olhos um do outro, e sentir esse relacionamento, não é? Esse relacionamento que existe somente em nós, os salvos pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. E o que mais me doeu durante esse período, de não poder voltar na casa do Senhor, foi o não participar na mesa do Senhor. Sei que colega se ofereceu para me levar à ceia, mas eu disse para o Senhor: Senhor, eu só vou voltar a tomar a ceia quando eu voltar à tua casa. Se o Senhor permitir, só vou voltar a tomar a ceia quando eu voltar à tua casa. Por que, meus amados? Por quê? Porque esse pensamento, porque esse conceito, esse sentimento acerca desse momento tão especial? Porque, queridos, a ceia do Senhor, a ceia do Senhor, manifestada pelo culto dela, onde esses símbolos, o suco de uva e o pão, é usado como memorial, conforme nós temos biblicamente, é de uma importância tão singular na vida do salvo. Biblicamente, é de uma importância tão singular na vida do salvo, presta atenção, que, se fosse possível, nós deveríamos fazer a ceia todo o primeiro domingo de cada semana, ou todo o primeiro dia de cada semana. Tal é o valor e a importância deste momento, queridos, que nós temos de sentarmos juntos e num só pensamento, num só coração nos voltar para aquele que, conforme vamos observar, está aguardando o momento de novamente conosco participar da ceia. Eu creio, queridos, que, tendo em vista o pensamento, o conceito do próprio Senhor Jesus sobre a ceia do Senhor, que simbolizava o seu corpo, e o valor disso, a consequência disto para as almas que Ele não quer que vá para o inferno, eu creio que é algo que mais anseia o coração de Jesus Cristo. É aquelas bodas dele lá em cima. É aquelas bodas. Viu a leitura de hoje de Isaías? Lhe darei muitos. Imagina o tamanho que vai ser aquela mesa naquele dia. O dia quando o Senhor Jesus novamente, conforme Ele prometeu lá para os seus discípulos, conforme vamos observar, Ele novamente tomará o suco de uva, juntamente conosco. Meus queridos, o tempo não é suficiente, mas só me deixa fazer um alerta. A igreja tem sofrido muito pelo mau conceito. A igreja, irmãos, a igreja de Cristo tem sofrido muito pelo mau conceito que tem acerca da importância do valor da celebração da ceia do Senhor. Mas, conforme nós mencionamos, o nosso tempo nessa manhã é apenas para a celebração da ceia. Mas abra a sua Bíblia, eu gostaria de observar apenas rapidamente 2 fatores que nos chamam a atenção, ainda que resumidamente, sobre o valor da ceia. E aqui, queridos, a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que você esteja avaliando o seu coração neste momento, entende? Para observar se realmente
você faz parte desta mesa. Porque você pode comer o pão, meu irmão. Você pode beber o vinho e não fazer parte da mesa. Judas comeu. Judas bebeu, mas não fazia parte da mesa. Isso deve chamar nossa atenção, meus irmãos. Isso deve nos alertar para a questão da importância da celebração da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Pastor, você pediu para até 10 e meia, mas, ok? Tá, vamos tentar até 10 e meia, ok? Mateus capítulo 26. Olhem comigo lá. O contexto fala sobre a celebração da Páscoa, a qual Jesus, aproximadamente por 33 anos, havia participado. Por 32 anos, não é? 33 agora, porque vai haver uma mudança nessa celebração. Os judeus tinham a obrigação, presta atenção, meu irmão. Os judeus tinham a obrigação, era um mandamento, celebrar a Páscoa todo ano. E ai daquele que não o fizesse. E que não fizesse da forma como Deus já havia determinado. Por exemplo, a ovelha, o carneiro, tinha que ser perfeito para a celebração da ceia, aliás, da Páscoa. Apenas um adendo, tinha que ser perfeito. Jesus estava então agora participando, como ele mesmo ensinou, do que ele estava considerando, dada a realidade que estava vivendo, e o plano que ele e o Pai e o Espírito Santo haviam feito, a sua última Páscoa. Celebração do Êxodo, não é? Celebração do Êxodo, conforme já temos aprendido aí alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas chegando ao versículo 26, ele vai falar agora, durante esse mesmo momento da celebração da Páscoa com seus discípulos, ele apresenta aqui esta Páscoa no Novo Testamento. No Novo Testamento, o que seria esta Páscoa, que agora se encerrava fazendo parte do primeiro mandamento. Primeiro Testamento, desculpe. E quando comiam, versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não entra pecado no céu, meu irmão. Indivíduos que não foram lavados dos seus pecados não entrarão nos céus, não participarão da glória celestial. E digo-vos, versículo 29, que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Primeiro aspecto para notarmos aqui rapidamente. Olha como é que ele termina a sua mensagem naquela ceia. Ele diz: até aquele dia que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Aqueles discípulos ali, meus amados, representavam todos aqueles que haveriam de ser salvos, chegando até o nosso tempo, chegando até a nossa realidade. É interessante observar como a celebração da ceia do Senhor vai ultrapassar o tempo e entrar na eternidade, a celebração da ceia do Senhor. Como mencionei, Jesus
aguarda ansiosamente este momento quando ele vai estar juntamente com aqueles que foram alvos da sua morte, do seu sacrifício, participar da ceia no seu reino. Está percebendo, meus queridos, como o nosso conceito é tão deturpado? Não valorizamos o que Jesus valorizou. Não valorizamos o que Jesus valorizou. Israel é um povo ímpio. Um povo ímpio. Celebram anualmente a Páscoa. Mas nem por isso eles irão para os céus, meus amados. Mas em obediência à lei, eles permanecem fiéis. Não deixam passar um ano sem a celebração da Páscoa. Eu fico triste quando vejo crentes, irmão, ou pelo menos se dizem crentes, que marcam feriados no dia da celebração da ceia do Senhor, que faltam ao culto da celebração da ceia do Senhor, por razões não óbvias. Isso só demonstra, queridos, qual é o conceito que tem sobre este momento. Só demonstra o conceito que tem sobre este momento. A ceia é um culto que vai passar a eternidade. Está percebendo? Muitas outras coisas podemos observar, meus amados, mas um segundo fator que eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja lá capítulo 6 de João, versículo 53. João, capítulo 6, 53 a 56. Eu convido você, meu irmão, a analisar em casa, ou nos dias futuros, qual tem sido o seu pensamento acerca da celebração da ceia do Senhor, a participação da mesa do Senhor. Não é do pastor Paulo, não é da Igreja Batista a regular de Mojimirim, é a ceia do Senhor. João capítulo 6, versículo 53 a 56, Jesus diz o seguinte acerca disso. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está observando? A ceia do Senhor demonstra o tipo de relacionamento que de fato e de verdade eu pessoalmente, você pessoalmente tem com Deus. Não com a igreja local, não com o pastor, não com a denominação, mas o relacionamento que você tem, que eu tenho diretamente com Deus. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Por isso eu vos disse, meus amados, foi o maior sacrifício da minha vida, na vida cristã, foi esse ano de 1 ano e meio. Não sei se eu vou passar por outra situação pior do que esta, mas esta tem sido suficiente. Quem come, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Qual é o oposto de vida eterna? Sofrimento eterno. É viver eternamente no inferno, separado de Deus para sempre. Por quê? Porque não comeu da carne de Cristo, não bebeu do sangue de Cristo. Ah, meus amados, nós não sabemos o que significa ser do Senhor. Porque se soubéssemos de fato e verdade, esses bancos estariam cheios agora. Esses bancos estariam cheios agora. Porque, versículo 55... porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come, versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece. Ah, eu não sei se vou permanecer. É incrível observar esse tipo de pensamento, né, e de palavras. Só demonstra que, na verdade, a única coisa que tem feito, presta atenção,
é comer pão. Eu não sei que tipo de pão é esse que os irmãos, essa firma aí, né, produziu. Mas não tem passado de comer esse pão. A única coisa que tem feito é beber suco de uva, que você pode comprar em qualquer bar, em qualquer mercearia, em qualquer mercado. Mesmo na casa do Senhor. Mesmo junto com a família do Senhor. Mas não tem passado disto. Não tem passado disto. Isso não significa, queridos, que este pão ou este suco de uva é consubstancial. Ou seja, que com ele há, neste momento, uma presença do corpo e do sangue de Jesus. Não. Não. Essa é a teologia da Igreja Católica. Essa é a teologia da Igreja Católica. Ela também não se transforma neste momento, por ser usado esse suco de uva, este pão, como memorial, se transforma no corpo de Cristo, de forma alguma. Mas foram esses os símbolos que Jesus Cristo escolheu para dizer para os seus: aquele que tem comido deste pão, aquele que tem bebido deste suco de uva, é aquele que de fato se arrependeu dos seus pecados, creu em mim como seu único Senhor e Salvador pessoal, e agora está remido, separado dos seus pecados. Conclusão: a ceia do Senhor é de uma importância tão singular que envolve julgamento. Não há uma mensagem, creio eu, biblicamente, mais direta de julgamento do que na celebração da ceia do Senhor. Rapidamente, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vejam comigo. Versículo 23. Isso aqui é a ceia do Senhor, isso é o culto da ceia. E olha o que acontece quando o conceito está errado. Quando a atitude do filho, da filha de Deus está errado acerca da importância, acerca do valor da ceia do Senhor. Não são palavras minhas, meu amado irmão. Não é o que o pastor Antônio pensa. E certamente, eu sei, não é o que o pastor Paulo pensa, é o que o próprio Senhor Jesus nos disse através do apóstolo Paulo. Veja lá o versículo 23, ele diz o quê? Porque eu recebi do Senhor. Não vou nem entrar nos detalhes aqui, meu amado, por causa do tempo. Mas note a ênfase de Paulo: eu recebi do Senhor. Não é o que eu penso, diz o apóstolo Paulo. Não é o que eu acho, é o que o Senhor me deu. É o ensino que Ele me deu. Aqui também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Agora note, por quê? Todas as vezes que comedes este pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, em razão disto, por causa disto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo não está escrevendo para os incrédulos, irmãos, da igreja de Corinto. Não é os incrédulos da igreja de Corinto. Paulo não está falando para os membros da igreja de Corinto que nunca se converteram. Paulo está falando para os crentes da igreja de Corinto que de fato eram crentes. Que de fato, de verdade, já haviam nascido de novo. Em razão disso, examine-se, pois a si mesmo,
o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tal qual, meus amados, tal qual, é necessário você fazer uma preparação de determinados exames. Essa semana eu tenho que fazer o exame de colonoscopia na próxima quarta-feira, e aí uma preparação tremenda para me realizar antes de chegar lá. Era assim que deveríamos ter chegado nesse culto nesta manhã. Cada um dos filhos de Deus aqui presentes é já ter se examinado em casa. E eu espero que alguns não tenham vindo exatamente porque viram que não estavam dignos de participar da ceia do Senhor. Agora quero vos dizer que escolheram o caminho errado de ter ficado em casa. Porque o caminho melhor é ter se arrependido e ter vindo. Deus não negocia a ceia dele. Eu estou em pecado, tenho problema com o irmão, com o Beltrano do Ciclano, eu fiz alguma coisa que ninguém sabe, mas Deus sabe, então eu não vou tomar ceia e está tudo bem. Não está bem não, mas está pior ainda. Esse é de fato um buraco chamado muito buraco. É um buraco chamado muito buraco. Examine-se. Examine-se. E a ordem é, e assim, depois de examinar o come do pão. Por quê? Versículo 29. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E aqui não tem nada a ver com salvação da alma, meus irmãos. Não tem nada a ver com a salvação da alma. Aqui tem a ver com as realizações da sua vida, da minha vida. O meu estado e não a minha posição. Para condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, olha que é uma sequência. De forma que o julgamento aqui é muito claro. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Fracos e doentes. Agora, você amado irmão, amada irmã, vai ser relógio na minha frente, pastor, não atrapalha. Você acha que crente fraco, doente, vai suportar a situação que está aí no mundo? Vai suportar a situação que a igreja está vivendo? E aí temos que voltar para Mateus 24, 12. O amor de muitos vai se esfriando. Os pastores estão esperando que os membros que não vêm no seu salão de culto, no seu templo, estão lá do outro lado da telinha. E aqui eu tenho me perguntado, será que estão lá do outro lado da telinha? Ou se estão de fato com toda a atenção voltada para a telinha? Há muitos fracos e enfermos. Mas aí, meu amado, o buraco ainda é pequeno. E há muitos que Deus já matou. E há muitos que dormem. Deus os matou. Como matou Ananias e Safira. Como matou Ananias e Safira. Deus mata, irmãos. Ou vocês não sabiam? Ah, não, pastor, o que é isso? Deus é amor. Essa é outra situação, meus irmãos, que precisamos entender. O que é o amor de Deus? Tá? O que é o amor de Deus? Mas, concluindo. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, por não ser o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pastor, eu não penso como o Senhor pensa. Então o Senhor pensa assim, mas eu não penso assim. Ah, mas o problema é que você não tem que pensar como eu penso, você tem que pensar como a Bíblia pensa. Eu tenho que pensar como a Bíblia pensa. Você me julga a mim mesmo? Que nada, está tudo bem. Eu nunca mais fui à igreja, mas está tudo bem com Deus. Está bem com o Senhor, meu irmão. Se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A ceia do Senhor é um julgamento presente, irmão, e não é feito pelo pastor. E não é feito pelo pastor, é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, eu sei que muito rapidamente, mas para Deus não vai fazer muita diferença agora. Curve o seu coração diante do Senhor. Curve o seu coração diante do Senhor e ore a Ele, individualmente. Eu sei que é uma pergunta difícil.
Mas faça essa pergunta para Jesus Cristo: Senhor, eu tenho te honrado. Eu tenho te honrado na ceia que o Senhor estabeleceu. No partir do pão, no beber do vinho, eu tenho te honrado. Pergunte-se para o Senhor Jesus neste momento. Gostaria que você pegasse agora o seu pão. E nós vamos, amados irmãos, em obediência à ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, nós vamos comer este pão, que é o memorial do corpo de Jesus Cristo, que um dia no passado foi ali na cruz, moído por causa do nosso pecado e dos nossos pecados, consequência do nosso pecado de nascimento. E em seguida, vamos tomar esse suco de uva, um memorial do sangue de Jesus Cristo, que de uma vez para sempre, nos libertou da condenação eterna, tirando os pecados que em nós havia e que nos separavam de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça ao partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto. Pastor Paulo, agradeça a Deus por esse pão, por esse suco de uva nesse momento. Em seguida, comamos e bebamos. Santo Deus, na tua presença, nós estamos comemorando, celebrando, relembrando desse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Dada a igreja, mediante a ordem do Senhor Jesus Cristo, como aqui já mencionado, não invenção humana, não invenção de alguma religião, Sim, Senhor. mas prescrições do Senhor. Obrigado. A doutrina da ceia. Aqui sendo representado Deus, o teu corpo que foi entregue totalmente por nós. Representando a tua humanidade. Veste, humilhou-se a si mesmo e tornou-se servo. E teve morte de cruz. E aqui o cálice representando o teu sangue remidor. O sangue, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Nos ajude a entregar cada momento de nossas vidas tão somente ao Senhor, como foi mencionado. A ceia é um privilégio, uma responsabilidade que nós, como teus filhos, temos. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida cada vez mais no objetivo que agrada também somente ao Senhor. E em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Comamos o pão. Também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Bebamos. E aqui se cumpre o propósito de Jesus Cristo,
porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém. Pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Antônio e família, por estar dedicando-se tanto tempo. E um dia quero ouvir esse testemunho que o pastor começou de salvação, de ministério, para desafiar nossos corações. Queridos, o hino 99, nós vamos cantar mais uma estrofe para encerrar esse momento de culto de ceia. Vamos tocar em pé? Ressurreição. Nós vamos já para a terceira estrofe, se puder. A morte conquistou com grande glória. Amém. Após essa última estrofe, oração silenciosa, lembrando que hoje à noite a festa continua. Temos o culto a partir das 19 horas. 99, a morte conquistou. Nesta manhã, de participar do culto da ceia, prescrição bíblica, de ouvir, ó Deus, o breve testemunho do pastor, desafio da tua palavra. Nos ajude a levar nossas vidas cada vez mais sério com o Senhor. Nós temos apenas uma vida. Às vezes queremos, em nossa mente corrupta, dividir a área talvez de trabalho é uma coisa, a área de estudos é outra, a área familiar outra, a área de questão de igreja espiritual outra, mas é uma vida apenas, que deve ter equilíbrio servindo somente ao Senhor. Nos abençoa, Deus, que possamos no culto, daqui a pouco, logo mais à noite, ter a mesma alegria, a mesma ousadia, ímpeto para lhe servir de todo o nosso coração. Seja conosco, seja dia, Deus, de adoração, seja com a nossa nação nessa semana, que possamos, ó Deus, interceder, orar, sempre para que o bem prevaleça. Mas sabemos que nada foge ao teu controle. Tudo está, ó Deus, diante de ti. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos mais uma vez. Amém. Bom almoço, um bom domingo. Melhor ainda estando aqui às 19 horas. Deus os abençoe grandemente.